mas espero que fique ok. Tá, eu vou falar um pouquinho hoje sobre um tema que é muito, assim, atual. Chama-se, assim, a evolução da saudabilidade aqui, das gorduras, tá? Não importa muito aqui hoje em termos de que é nutrição, e sim mais os desafios aqui tecnológicos. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o nosso laboratório de óleos, tá? Bom, eu sei que alguns já conhecem, ok? Aqui existe uma infraestrutura que tem 28 anos, já faz tempo. Temos como aqui os responsáveis, né? Ana Paula, que é docente, e eu também sou um dos. Assim, né? Onde que nós aqui, né, atuamos, tá, efetivamente? Bom, é lógico que somos uma unidade ali de ensino. Temos também aqui os alunos de pós, na iniciação, estamos sempre indo para eventos, cursos, assim, etc., que isso é super importante, e temos uma área há muitos anos que é totalmente, né, específica e que faz o apoio aqui, né, às indústrias. Estamos falando em termos aqui, né, analíticos, em termos de estudos, eventos, de visitas, aqui, etc. A gente faz isso há mais de 20 anos e é super importante para que a gente faça isso sempre, porque é uma experiência muito boa e isso sempre, né, ajuda, né? Bom, né, o que nós temos em termos de aqui na estrutura? Temos aqui o laboratório químico, temos alguns de aqui na instrumentação, e temos hoje como ter uma extração de óleo, lógico, na extração mais a nível ali mecânica, e temos como fazer todo aqui um refino, ok? Temos como fazer, assim, também uma esterificação química, né, enzimática, mas nós não fazemos somente, né, assim, uma hidrogenação, porque o risco é muito grande. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns ali, né, equipamentos, tá? Lógico, né, aqui não é o caso isso tudo agora, mas só para ter uma ideia, assim, aqui temos uma estrutura que temos aqui cromatografia, aqui gasosa, temos a líquida, temos o RAMN, aqui o ressonância, temos aqui o equipamento de estabilidade, né, assim, oxidativa, temos MLP, né, que é microscopia sob luz aqui polarizada, temos a parte que é a calorimetria, que é super importante também, temos o MEV, que é uma microscopia também, né, eletrônica, que é varredura, e temos transição de fase. Temos outros aqui equipamentos, mas esses são os mais importantes e que envolvem muito nesses nossos estudos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre todas essas normas, né, que estão andando aí ao longo dos últimos 22 anos, 28 anos aqui estou falando, que estudos realmente, né, iniciaram lá em 1992, que eles estavam dando uma certa ali diferenciação entre o que é uma gordura trans e uma gordura saturada. Ao longo desses anos, né, assim, houveram algumas normas e sempre existe uma certa recomendação de ingestão de gordura trans, vamos reduzir, etc. Então, temos aqui a Organização Mundial de Saúde, né, que ele falou sobre uma diminuição da ingestão de gordura trans. Indicação, tá? Não era obrigação. Temos também aqui, ao longo assim, desses anos, que os ácidos graxos aqui trans, mesmo sendo insaturados, tá? Eles tinham que ser computados como ácidos saturados. Então, lembra que eles são insaturados, têm a dupla ligação, mas eles teriam que estar computados como ácidos graxos saturados. Aí houve também esse tipo de assim, né, adição dos ácidos graxos trans nos rótulos dos alimentos. Especificamente aqui no nosso caso,
eles tiveram que ser realmente, né, indicado, assim, de forma assim, né, isolada, o quanto que teria de ácidos graxos trans nos alimentos, de forma isolada dos saturados. Houve aqui uma mudança também sobre o uso daqueles Aleclaim, né, que é o INC, que é uma informação aqui na nutricional super importante, que ela está em destaque, né, em rótulos, que houve uma mudança, o que se tornou muito mais difícil, assim, né, usar o termo low sat e zero trans, tá? Porque eles têm que ser low sat e zero trans junto, sem contar que as regras ficaram um pouco mais rígidas. Aí em diante, né, aí já houve realmente, já em casos mais sérios, de falar assim, está proibido o uso de gorduras parcialmente hidrogenadas. Isso começou lá em 2015, e chegando agora no Brasil, tá, que vai ser proibido o uso de gorduras que contenham trans. Evidentemente não é assim, não é o zero total, tá? Porque lembra que forma-se ácidos graxos trans quando temos um olefino, especialmente na desodorização. Eu falo sempre assim, a gente fala assim, mas quanto forma? Eu falo, isso vai depender, logicamente, assim, do tipo de óleo. Logicamente, se for soja ou outros óleos que têm ácido linolênico, pode ser que forme um pouco mais. Isso vai depender de quanto o seu equipamento é eficiente, mas eu já vi alguns casos que com 3, 4% de trans em óleos, tá? E sendo que aí eles me ligavam, né, ali no Unicamp, eles sempre falavam assim, mas eu já reduzi tudo que, né, eu podia, né, não estou usando já temperatura alta. Só que aí vem, né, outro ponto, né, gente, que chama-se eficiência do equipamento. Isso é super importante. Então, temos sim que ter no máximo só 2% de ácidos graxos trans. Esse slide aqui não dá muito aqui para ver muito, mas ele é um mapa meio assim aqui, né, do mundo, assim, o que está sendo feito para que a gente tenha um mínimo, para que exista o limite de aqui, né, ácidos graxos trans, ou realmente que eles sejam proibidos via hidrogenação parcial. Isso mostra um pouquinho mais que vários países, né, estão limitando como 2% de ácidos aqui, graxos trans em todos os alimentos. Outros eles estão limitando também como sendo ali a 2% em óleos e gordura e 5% em todos os alimentos. O que é importante saber é que isso é um caminho que não tem volta, tá? Então, está sendo proibido, já foi proibido, e existem ainda muitas empresas que ainda têm várias gorduras com ácidos graxos trans. Eu não vou falar em termos de aqui, né, nutrição, obviamente, mas o que eu falo é o seguinte, eles sempre foram muito bons em termos de tecnologia, tá? Eles têm uma alta estabilidade oxidativa, tem uma gama muito forte em termos assim, de uso, sem nenhum problema, mas temos que viver com essa nova realidade. O que existia, existe um pouco ainda, né? Então, você olha aí alguns recheios de biscoito, cuja fonte ali, a lipídica, ela tem, ou tinha, né? Existe casos que já não tem mais, mas tinha 50%, 60% de saturado e, às vezes 60% de saturado mais trans. Isso serve para os outros casos, para bolos, para a panetone, etc. também. Então, assim, como reduzir, primeiro, o trans, ok, mas existe uma tendência natural, né, e aí que eu falo, o quanto é viável, mas existe uma tendência de tentar se reduzir o saturado ao máximo possível. Então, né, o que a gente vai estar discutindo um pouco aqui é o seguinte,
assim, né, o que é uma saudabilidade? Bom, seria ter produtos com o menor teor possível de saturado, mas que não implique em redução de shelf life, que não implique, evidentemente, em termos de o custo é super importante, mas que a gente ache, né, um meio termo para que tenha alguns produtos com menor teor de saturado e sem o trans. Eu vou mostrar um pouquinho isso aqui, né, alguns resultados que foi lá do meu doutorado, que, né, era um tempo que a gente tinha uma lista muito ampla e todas as empresas, né, eles tinham isso em sites, tudo fácil, fala assim, eu quero uma gordura para uso X, era muito fácil, e era fácil de ter, fácil de usar, e eles eram úteis para quase todas as empresas, mas todas praticamente tinham o quê? Muita soja parcialmente hidrogenada, tinha já um pouco de algodão, um pouco de palma, palmiste, mas quase todos esses usos aí com muitos ácidos graxos trans. Outro ponto que a gente fala que é super importante, né, a gente usa muito isso, né? Ponto de fusão é da gordura X, ponto de fusão da gordura Y. Sim, lembra que o ponto de fusão é só o ponto final onde o seu produto ele está líquido, mas lembra que óleos e gorduras são triacilgliceróis. Quando eu falo isso, né, a gente tem que entender que não é porque ele tem o mesmo ponto de fusão que eu teria a possibilidade de usos semelhantes. Isso não é real nesse mundo. Então, nós falamos que óleos, claramente, que existem gorduras e elas possuem uma faixa de fusão. O ponto final é importante, mas é só um dos detalhes. Eu tenho aqui, ainda de mais de 20 anos atrás, né, tem aqui algumas curvas aqui de sólidos, e é sempre importante se entender que estamos falando de redução de saturados também. Então, né, esse aqui, né, é um ponto que tem há muitos anos, que fala assim, eu quero uma curva de sólido X para recheios. Ok, curva de sólido X para recheios, se eu não estiver falando em redução de saturado. Mas sempre foi assim, exatamente. Sempre foi assim, mas agora vai ter que mudar, porque eu estou retirando a parte sólida ou parte de sólido. Como que vocês querem que eu tenha o mesmo saturado? Tenho menos saturado e efetivamente eu vou ter menos sólido. Então, vai ter uma queda dessa curva, não tem como. Aí não vai funcionar. Peraí, calma. Esse é outro ponto que a gente tem que entender, que quando temos um perfil de sólido, ele não te mostra várias coisas, principalmente comportamento de cristalização, ok? Lembra que quem faz perfil de sólido sabe que tem uma etapa que é fundamental, que chama-se temperagem. Outro erro, né, que a gente sempre fala muito, alguém vai mandar lá para o laboratório de óleos assim, uma amostra de 1 quilo, ou 10 quilos, ou 30 quilos. Isso é complicado demais lá para a gente. Exatamente porque nós temos que usar pequenas amostras para várias análises. O que é correto para se ter uma amostragem confiável? Se vier um balde, vamos fundir esse balde inteiro. Mas a gordura está sólida. Sim, ela está sólida e está líquida. Então, quando eu falo assim, aqui numa curva, nessa que está aí, vamos supor, em 25 graus, eu tenho praticamente aquela curva de cima, eu tenho cerca de 39% de sólido. Se eu tenho 39% de sólido, eu tenho 61% de líquido.
como que o líquido está dentro desse balde? Está distribuído de forma homogênea ou heterogênea? Não sei, tá? Então, não se deve tirar nenhuma amostra, mesmo para envio para o laboratório, que não seja confiável. Vocês recebem alguma ali, 25 quilos, 20 quilos ali de gordura que já está plastificada. Alguém vem e fala assim, tire uma amostra para fazer estabilidade oxidativa. Gente, não é tão simples. A gente já fez alguns estudos, né, e tinha alguns dados de 7, 8, 10, 11 horas em termos de assim, estabilidade, se eu tirasse só amostras de vários pontos diferentes. Ou seja, o correto seria fundir a caixa inteira, o que também não é muito bom, visto que eu já mandei uma caixa que está plastificada e já está pronta para uso. Por isso que a gente às vezes fala assim, você vai mandar uma amostra, você vai mandar uma coisa, você mande também assim, uma amostra de que seja meio quilo, se 1 quilo, em paralelo, para que a própria empresa consiga fazer assim, uma análise de forma mais adequada. Então, aí vocês estão vendo o quanto tinha de ácidos graxos trans há 20 anos atrás. Quase todas as gorduras disponíveis no mercado tinha muito trans. Estamos falando desde caldos aí, assim, número 1 e 2, recheios no geral, né, as versões de biscoitos. Então, quase 50% da gordura era formada de ácidos graxos trans, tá? Esse ponto, é isso que eu falei, eram super estáveis, eu nunca ouvi ninguém falar assim, estou com problema de estabilidade oxidativa. Não tinha problema, né, gente? Alguém falava assim, a estabilidade está baixa. Não, a estabilidade, ela era tão alta que nem precisava, tá? Hoje em dia, estamos em um outro mundo. Só que o mundo hoje é o seguinte, você testa, tá? Antes era assim, eu tenho uma estabilidade acima de 20 horas, agora eu não tenho mais. Agora, isso eu falo para óleo de palma, tá? E assim, é outro ponto que é fundamental, nem todos os óleos de palma são iguais. Tá? Existe o erro de achar, eu recebi a amostra 1, 12 horas a 130, recebi a outra amostra 2, 8 horas a 130. Aí alguém fala assim, nossa, mas está errado, porque é palma. Eu falei, peraí, e daí? Não é porque é palma que é tudo igual. Existem vários aspectos que são fundamentais. Eu falo que o seu óleo final, a sua base final, ela vai começar pela qualidade do seu óleo bruto. Então, se eu partir de um óleo bruto bom, com uma baixa acidez, e outro ponto importante, níveis de metais, principalmente o ferro e cobre, são pró-oxidantes, tá? Então, temos que ter cuidado, sim. Então, sair de um óleo ruim, alta acidez, faça um refino mais intenso, uso temperaturas maiores, às vezes tem que usar muita terra, etc. Eu chego em um óleo final com níveis super baixo de acidez, claro, óbvio, com índice baixo de índice de peróxido, claro, porém, a estabilidade oxidativa vai ser muito baixa. Por quê? Porque existem, lógico, né, existe assim, o ferro e o cobre, que eu estou falando isso agora dele, mas como eu tenho que fazer um refino mais intenso, eu preciso ter condições mais muito mais intensas, desculpe, para que eu remova os ácidos graxos. Isso faz com que tenha uma alta remoção da parte de vitamina E, assim, né, os seus antioxidantes. Portanto, hoje em dia, quase todas as empresas elas vão exigir estabilidade oxidativa. Existe empresa que nem compra óleo mais sem o laudo de estabilidade. Existem, né, outras empresas que eles exigem assim, o teor de ferro e cobre também.
mas isso é uma consequência, certo? Então, né, o que se usava muito quando você tem uma gordura, ainda se usa um pouco, lógico. Bom, eu tenho composição em ácidos graxos. Óbvio, né? Se é óleo de palma, não tem muita mudança. Mas como eu tenho algumas bases, às vezes você tem que mostrar isso. Eu falo sempre assim, tá? Eu entrego um perfil de sólido. Você entrega um perfil de sólido, mas você tem que tomar cuidado que eu posso ter o mesmo perfil de sólido com diferentes composições. E isso não vai te garantir a mesma performance. Isso aí, nós vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente. Lógico, a gente usa ponto de fusão, mas é uma base. Estabilidade oxidativa, hoje virou fundamental. Eu lembro que mudou um pouquinho, vamos tirar o trans, agora é só saturado, aí caiu de mais de 20 para 10 ou 12 no máximo. Houve muita gente que falou, agora não vai dar certo. Eu falei, agora você vai testar. Porque não é só a sua matéria-prima. Existem casos, né, que você tem, lógico, né, existem empresas que são antigas, existem alguns, né, equipamentos antigos, existem empresas que o forno interno, alguma coisa, você tem às vezes um certo ali delta de 10, 15, 20 graus em diferentes regiões do forno. Então, você não pode hoje, né, usar uma base que tem tem uma estabilidade de 10, 11 horas e depois amanhã usar uma de 8. Não, mas pode ser bases parecidas, porém, mais uma vez, isso vem de tudo que eu falei. Usou matéria-prima ruim, etc. Outro ponto que é muito claro são alguns óleos, né, que são bases, claramente, que é o de ali, né, algodão. Isso a gente cansa de ver estabilidade de 4 horas, 5, 6 horas em óleo de ali, né, algodão. Falar, não é possível. Eu falei, de novo, né, é possível sim. Tudo vem primeiro da qualidade do óleo bruto e das condições de refino, especialmente da desodorização. Obviamente que os ácidos graxos livres e índice de peróxido, eles são índices básicos, ok? São índices só de qualidade, mas são índices de qualidade só naquele momento. Não quer dizer nada, eu tenho, os ácidos graxos livres baixo e índice de peróxido baixo, ok. O que isso tem a ver com a estabilidade? Nada. Estabilidade tem a ver com muitas mais coisas. Primeiro, quais ácidos graxos que estão presentes? Qual teor de tocoferóis e tocotrienóis, alguns óleos que estão presentes? Se não se viu, pode ser teores de ferro e cobre, cujos limites são extremamente baixos, principalmente para a óleo de palma. Então, são pontos muito claros. Se eu não tenho trans, aí eu tenho que ter muito mais cuidado com a parte de oxidação. Bom, então agora sim, né, eu estou falando de saudabilidade, eu estou falando aqui de redução de gorduras saturadas e eliminação, entre aspas, por quê? Porque não vai ficar no zero, né? Mas vamos ter uma redução muito drástica dos ácidos graxos trans. E tem, obviamente, o quê? Eu tenho uma redução do teor de sódio, então tem curvas mais baixas, né, como a gente costuma falar, e claramente eu vou ter redução da estabilidade oxidativa. Esses dois parâmetros que a gente vai ter agora em diante, para que a gente informa que alguns conceitos precisam ser mudados. Hoje já não existe, eu tenho a base que eu vendo para a empresa A e vai servir para B, C e D. Eu acho que não, né? Isso aí vai depender de vários aspectos, principalmente quando eu falo de alguns processos de cristalização. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes. A gente já tem feito, né, isso lá na Unicamp já há alguns anos, alguns eventos, né, junto lá com
a Ana Paula. É um assunto que está em moda sempre, não vai ser fácil, mas é fundamental que a gente vai precisar ter mais conhecimentos só para entender que é possível, sim, ter redução de sólido, ter redução de estabilidade oxidativa e, em muitos casos, vamos manter o shelf life, que é um ponto sério. Ninguém vai falar assim, lembra aquele produto, 8 meses de shelf life, agora ele vai ser 4. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo por vários motivos, principalmente que temos que ter uma súpera, que é a logística. Isso não é fácil. A gente não pode por custo, não pode por nada aqui no Brasil. Então, temos que ter a certeza que o produto está bem elaborado. Se for um produto que que está em caixa, ele tem que estar bem plastificado ou cristalizado, né? Eu vou mostrar aqui um caso, né, que nesse caso é um caso típico, né? Então, eu tinha aqui uma empresa que tinha, eu vou falar dessa curva que está aí no meio, tinha cerca de 65%, isso já de soma, entre o saturado e o trans. Era uma gordura de recheio com excelente performance, e foi naquele momento de falar assim, vamos declarar o trans no rótulo. Aí ninguém queria pôr isso no rótulo, né? Aí vamos fazer uma conta fácil e simples. Tiro 25 de trans, que tem um ponto de fusão alto, tem função como se fosse aqui uma gordura, e vou somar e vou ter no final praticamente 65% de saturado, ok? 65% de saturado, ali eu tenho trans um pouquinho, talvez ali é 2%, e aí vocês notam que a curva foi um pouquinho mais alta ainda, por conta disso. Aí, aí tem mais um ano para frente, 2, agora temos aqui uma opção de 45%, 50% de saturado. Por que eu coloquei nesse caso? Exatamente para mostrar o seguinte, olhem bem o teor de sólido a 10 graus. Eu tenho muito menos, e antigamente, alguém falaria assim, isso não vai funcionar. Aí a gente falava assim, não vai funcionar por quê? Não, porque todas as gorduras de recheio têm 55%, 60%, 65% de sólido a 10 graus. Aí a gente sempre fala assim, sim, então tá bom, então explique isso, assim, por que tem que ter tanto sólido a 10 graus. Eles tinham uma resposta pronta, gente, sempre foi assim. Tá? Então, se sempre foi assim, agora existe a outra resposta. Se você vai reduzir saturado, nunca mais vai ser assim. Aí eu tenho certeza que vai funcionar? Não tenho certeza. Por isso que existem outras técnicas que são fundamentais, além do perfil de sólido, para que a gente tenha uma performance garantida. Quando eu tenho o recheio, que é esse caso, eu preciso cristalizar. Então, qual é a minha garantia vendo uma curva de sólidos que todas essas gorduras vão ter as mesmas características de cristalização? Eu sei que vocês não vão responder, porque não dá para responder, mas eu falo, não tem nenhuma garantia pelo perfil de sólido. Assim, um ponto importante, eu falei um pouquinho, existe uma etapa de temperagem. Não vou entrar nisso a fundo, mas é super importante entender que eu faço temperagem para eu ter uma garantia da estabilidade polimórfica de todas as gorduras. Quando a gente está falando ali de manteiga de cacau, ali também equivalentes, eu tenho quase 2 dias de temperagem. Então, quando eu faço uma temperagem para o perfil de sólido, eu estou buscando uma estabilização polimórfica. Quando eu faço o perfil de sólido, eu estou fazendo uma curva de derretimento, ok? Agora, quem me fala em quanto tempo
cada uma dessas gorduras, ela começou a se cristalizar ou ela se estabilizou. Não dá. Isso não dá para saber. Por isso que existem vários avanços, é por isso que a gente, lá no Unicamp, a gente estuda muito isso, porque está ficando cada dia mais difícil e temos que sair um pouquinho dessa nossa rotina, né? Ponte de fusão, perfil de sólido, não é só esse o mundo hoje. Hoje está mudando muito. Aí, existe uma análise que não é oficial, mas fomos nós que introduzimos, que é o mesmo ali na equipamento, né, que é ali a ressonância, mas temos como haver um ajuste lá da temperatura lá do seu holder. Então, aí eu tenho uma curva que eu tenho sólidos versus tempo. Então, isso te dá um exemplo de como é uma cinética de cristalização. Lembra que é uma cristalização estática, não é sob agitação, mas são dados comparativos. Então, assim, o que eu tinha aí? Tá? Eu tinha uma gordura cinza, né, que está aí, que está começando a se cristalizar, esse que é o ponto onde está saindo perto lá da linha base, né? Então, aí vocês vão ver que está com 12 minutos, 13 minutos, ele começou a subir e se estabilizou um pouco menos de 20% de sólidos. Aí eu tenho uma gordura com 65% de saturados, quase sem trans. Veja como é diferente quando eu tiro trans e coloco saturados, né? Isso aí você teve uma queda para praticamente 7 minutos para começar uma cristalização e se estabilizou mais alto, o que já ocorreu com a curva de sólido. Aí eu estou falando de outro exemplo, com 45%, 50% de saturado, que ainda assim começou um pouquinho antes, ou quase junto da amostra com 65%. Como isso é possível? Se eu tenho 50% no máximo e tenho 65% na outra, como que ela se cristaliza antes? Aí vai depender dos componentes que estão dentro. Por isso que a gente precisa ter um conceito um pouquinho acima hoje, assim, do que se usa, e a gente só falar em ácidos graxos. Eu vou falar um pouquinho mais disso agora em diante. Aí eu coloquei isso aqui, isso é super importante, né, para entender que quando aqui, né, eu tenho uma gordura, eu falo qual a sua composição, né? Alguém fala assim, eu tenho tantos % de ácido graxo 1, 2 e 3, ok, é uma identidade, certo? Mas isso não é uma identidade que a gente, isso é super importante, mas o mais importante, isso que você tem que entender, é que óleos e gorduras são triacilgliceróis. Né? Bom, aqui, né, eu tenho um exemplo muito típico. Né, eu tenho manteiga de cacau e tenho várias gorduras equivalentes. O que é uma gordura equivalente de manteiga de cacau? Alguém poderia falar, tem os mesmos ácidos graxos. Não, né? Não falou muita coisa ainda. O ideal, se você quer ter uma gordura equivalente de manteiga de cacau, que tenha a performance o mais parecida possível da manteiga de cacau, é que ela tenha similaridade entre acilgliceróis, tá? Isso é importante. Então, se você conseguir aproximar o máximo possível os triacilgliceróis, eu te garanto que ela vai ter quase que a mesma performance da manteiga de cacau. Então, quando eu falo em cristalização, eu estou falando, sim, né, em composição química, muito claramente triacilgliceróis, e todas as condições envolvidas serão fundamentais. Eu faço o perfil sólido? Sim. Eu tenho que tomar cuidado com velocidade de cristalização? Sim. Eu tenho que falar qual forma polimórfica, o seu polimorfismo? Também. Eu posso medir outras coisas, por exemplo, quanto está consistente. O que é um produto pronto, gente? O produto está cristalizado, ele está pronto.
O que é um produto pronto? Se for falar o que é um produto pronto, é um produto estável polimorficamente. Se o seu produto estiver já pronto, estiver muito macio, você vai falar assim, fica mais um tempo que ele pode estabilizar. Qual é a sua garantia? Como que eu sei que ele vai estabilizar? É o correto, a única maneira seria você saber quais formas polimórficas que estão presentes. Tá? Então, se você teve uma má cristalização, com muito alfa ainda no caso, provavelmente, né, ou quase sempre, você não vai conseguir uma transição polimórfica. Por isso que é importante saber, tá bom, ele hoje está muito macio, fica um dia, 2, 3 dias lá, ele vai melhorar. Não é garantia. Existe, né, outro ponto que ele não teve uma cristalização adequada, faltou alguma coisa. Nesse caso, pode ser que ficando mais um dia, 2 ou 3, ele vai estabilizar. Porém, esse tipo aí de estocagem, isso custa caro. Então, é sempre bom, né, seria assim ótimo se ele já saísse quase já direto, mas nem sempre isso né, é viável. Outro ponto importante chama-se microestrutura, como os seus cristais estão formados. Existe gente que mistura várias fontes junto e acha que isso vai dar estabilidade do produto, nem sempre. Lógico, né? Eu falei tudo isso e eu falar, agora eu faço qualquer tipo de cristalização. Não, né? Tudo tem que ser extremamente controlado. Então, eu falo aqui, na agitação, a taxa de resfriamento e a taxa de estabilização. É fundamental. Então, assim, vamos falar de um caso típico. Eu só trabalho com manteiga de cacau. Ok. Aí eu não tenho nenhum problema. Não, né? Óbvio que não. E falou que todas as manteigas de cacau elas têm a mesma composição entre acilglicerol, ou existem alguns compostos minoritários de acilgliceróis, que é o mais importante aí, que em alguns casos são interferentes de cristalização. Eu vi que aqui existe gente que obviamente, da área de óleo de palma. Esses são os mais complicados. Eu tenho muito de acilglicerol. A gente já fez análise de algumas amostras com 4, 5, 7, 8% de diacilglicerol. Eles são interferentes terríveis de cristalização. Então, quando eu falo assim, a palma demora para cristalizar, eu falo assim, a palma demora para cristalizar porque tem muito diacilglicerol. E aí? Bom, aí existem ferramentas, lógico, que você poderia corrigir isso. Não dá para tirar industrialmente diacilglicerol, ok? Mas, mais uma vez, se a gente tivesse cuidado com a fonte inicial, com óleo bruto de melhor qualidade, com menor acidez, provavelmente, né, eu teria menos diacilglicerol no final, ou seja, teria menos interferência na cristalização. Diacilglicerol não se remove, ok? Então, temos algumas ferramentas para dar uma certa ali mascarada, para apoiar, para que não seja tão interferente. Bom, em cima disso, temos tudo isso para falar o quanto é difícil fazer uma cristalização. Tudo começa pela sua composição química e todos esses fatores estão juntos. Não existe independência entre eles, ok? Tá, e por isso tudo, né, eu vou mostrar um pouquinho algumas ferramentas que nós temos lá no laboratório de óleos. Saindo um pouquinho da base, né? Vamos falar assim, avaliação de parâmetros de qualidade, óbvio, né? Todo mundo faz isso aí, cor de óleo, isso sempre vai fazer. Mas temos, assim, a estabilidade, obviamente, temos algumas identidades, desde as básicas, que são aqui os ácidos graxos, fazemos triacilgliceróis, não é tão simples, isso, pela nossa lógica, jamais vai virar rotina da indústria.
Não é tão fácil identificar, porque não se vende misturas prontas de triacilgliceróis, é complicado. Temos aqui os esteróides, também aqui os tocoferóis, são índices de identidade, ok, mas esses não tem muito rolo aqui nesse caso nosso. Temos aqui alguns comportamentos de fusão e cristalização via QIADSC. É uma arma poderosíssima para estudar, principalmente porque a gente consegue, de alguma maneira, simular alguns processos industriais, sendo que a gente usa cerca de 8 miligramas de amostra. Mais uma vez, 8 miligramas de amostra. Se alguém me mandar um balde para fazer uma curva de cristalização na infusão, a gente vai chorar um tempinho, porque eu só quero 8 miligramas. Então, quando alguém fala assim, quanto né, de amostra, eu falo assim, 100 gramas, o cara manda 2 quilos. Que eu tinha muito. Ok, mas tem que fundir tudo, tem que homogeneizar. Então, assim, quando a gente não pede muita amostra, porque eu tenho dificuldade para pôr isso em estufa, se tiver outras análises, também não é bom ficar pondo muito em estufa, etc. Temos a parte de que é super importante hoje de visualização da rede cristalina, ok? O quanto ela é estável ou não, qual o tamanho deles também, isso é fundamental. Aí eu tenho que ter uma estrutura mais estável. É fundamental quando a gente faz testes hoje, que a gente fala assim, né, eu tenho estabilidade boa, mas ele precisa ter estabilidade térmica, ou seja, o quanto que a variação de temperatura o quanto isso vai ter algum dano para a minha estrutura do produto. Lembra, se eu tenho muito mais óleo líquido, ele está mais exposto. Por isso que está ficando cada dia mais importante você ter uma rede estabilizada termicamente para proteger o seu óleo líquido que está lá dentro. Se não proteger, vai oxidar sim, não tem como. É muito óleo, muito insaturado, muita dupla ligação e vai ter problema, não tem como. Assim, outra coisa fundamental que nós não temos na nossa área, mas temos um convênio lá no Instituto de Física, que é a única maneira real de se ter a identificação das formas polimórficas. Chama-se aqui a difração de raio-x. Existe, o DSC, não, o DSC não vê essas coisas, ok? Existem alguns indícios, mas todos eles vão ter que ser confirmados por difração de raio-x. Temos alguns estudos, né, a Ana Paula também existe muito, né, isso está nessa área agora também, sobre nano e micro partículas também, é uma área super nova. Temos uma avaliação de consistência que, mais uma vez, está ligado à estrutura cristalina, o quanto que a sua estrutura está estável. A gente faz análises térmicas, põe na estufa, tira da estufa, o quanto a sua estrutura cristalina resiste. Pode ser medida via testorômetro. E fazemos estudos, sim, ainda com RAMN, fundamental sempre, mas existe uma grande associação entre várias dessas técnicas, ok? Então, hoje não se estuda apenas no estudo básico, né? Você tem muitas ferramentas hoje. Eu falei que a gente tem que parar um pouquinho só de falar de aço graxo, sim. Então, de maneira um pouquinho ainda simples, nós podemos falar que temos 4 grupos principais de triacilglicerose. Temos o grupo mais saturado, SSS, que tem uma variação ampla de ponto de fusão, porque está relacionado com o tamanho da sua cadeia. C8, C10, C12, C18, C20. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão. Temos o SSU, ou S, né, o S, que é o que a gente mais gosta quando estamos falando em assim, equivalentes de manteiga de cacau, né? É um grupo muito interessante, mas nesse caso a gente tem que ser um pouquinho mais, né, específico. Só tem o SOS, bom,
mas é muito duro. POS e POP, tem que haver um equilíbrio. Se tiver só POP, é um S, né, o S, sim, mas vou ter terríveis problemas de cristalização e principalmente estabilização polimórfica. Por isso que quando a gente fala de novo da manteiga de cacau, é um pouco de SOS, mais POS e menos POP. É um equilíbrio que vai ter. SUU e UUU, já estamos falando de frações mais líquidas, principalmente UUU, que aí já é o problema de oxidação. Então, eles estão presentes, mas eles precisam ficar bem protegidos na malha cristalina, porque eu estou reduzindo o saturado. Então, tem que tomar cuidado, que eles vão, né, oxidar muito mais rapidamente. Bom, se eu tivesse, e isso não é o que ocorre, ok? Se eu tivesse aqui uma fonte que eu tivesse só PPP, POP e SOS, aí eu coloquei isso aqui só para mostrar o quanto é importante ter toda a cinética da cristalização e o controle do processo. Eu estou falando de 3 formas polimórficas, e em alguns casos tem 6 formas polimórficas. Então, isso vai depender de tudo que você fizer em termos de cristalização. Quando alguém fala assim, óleo de palma se cristaliza na forma beta-linha, eu falo, não, ele tem tendência a se estabilizar na forma beta-linha, sim, que a forma beta-linha seria a forma mais indicada para recheios, margarinas, etc. Porém, vai depender do processo de cristalização. Se você for uma cristalização extremamente rápida, você pode formar alfa, sim. Existem alguns artigos e estudos que falam que óleo de fontes de palma podem ter um endurecimento. Isso seria uma transição polimórfica. Por isso que a gente tenta chegar o máximo possível na forma polimórfica desejada. Existe um produto que tudo isso que assim, a gente falou, a cristalização lenta, controlada, mas existe um produto que é tudo isso, mas não vai acontecer. Chama-se ali batom. Então, quando você tem um batom, você esquece tudo isso e fala, tem que ser tudo muito rápido, porque o tempo de permanência dentro lá dos moldes é muito rápido. Mas, porém, lá tem outras matérias-primas também. Existem ceras. E ceras são produtos de rápida velocidade de cristalização, que não é o caso nosso. Então, é um mundo à parte. Mas eles têm os mesmos problemas que nós temos. O produto pode rachar, pode exudar, pode acontecer tudo o que acontece aqui. Porém, são mundos muito diferentes. O que tem de tão diferente entre essas duas imagens? Eu falo que é a mesma imagem, sim, só que é a mesma imagem 3 meses ali depois. Esse é o tipo do caso que é uma estabilização polimórfica. Isso pode ocorrer dentro do seu produto. Lógico, lógico que aqui é um exemplo muito, muito típico, né? Não é nem sempre isso vai ser igual, mas é muito sério, né? É isso que a gente volta a insistir. O que é um produto pronto? Pensa um produto aqui do lado esquerdo e passou o mês 2, está totalmente diferente. Inclusive, vai estar muito mais duro, quer dizer, o que você fez foi correto, foi viável, não foi. Por isso que tem que estudar um pouquinho mais cristalização e condições de processo, ok? Existem empresas que trabalham só com manteiga de cacau. Sim, mas eles aceitam manteiga de cacau com o máximo, só tem um perfil de sólido. Qual a garantia que eles vão ter de comportamento de cristalização, de cinética de cristalização? Nenhuma garantia. Por isso que eu falo, o perfil de sólido é útil para várias áreas. Tome cuidado em processos de chocolate, em processos de recheios, etc., porque você, na verdade, você cristaliza no processo, tá? Então, é fundamental, mesmo quem só trabalha com manteiga de cacau, você tem que tomar muito cuidado,
Porque você tem um cacau que vem de empresa A, B ou C, você tem um líquido de cacau, é outro cacau, é outro comportamento. Então, é muito complicado você achar, manteiga de cacau é tudo igual, eu tenho o perfil do sólido. Gente, é o básico do básico. Quem trabalha com cristalização precisa tomar muito mais cuidado do que esse básico. Quem trabalha com cristalização, redução do saturado, precisa tomar muito mais cuidado, porque a sua estrutura cristalina, a sua malha cristalina, tem que ser uniforme, estável e ter resistência térmica. Se não tiver resistência térmica, vai começar sim, né, a exudar óleo, vai começar sim redução de shelf life, vai começar sim ter problemas sensoriais. Não existe mágica, se põe óleo vai piorar alguma coisa, por isso que tem que evoluir a esse estudo. O que eu tenho aqui? 4 imagens de formas beta-linha de produtos distintos. Então, não é porque a forma beta-linha A, B, C, D, todos os cristais vão ser iguais. Não. E aí começa aquela mistura de fonte, né? Eu vou misturar a fonte A com a fonte D. Como será esse empacotamento? Será que ele vai ser estável? Se não for estável, você pode ter problemas, de novo, se eu estiver falando de redução de saturado. E por isso que é super importante saber que são produtos similares. O que é produto similar? Eu trabalho com hard fat, né? Soja, palma e algodão. Tanto faz. Tanto faz o quê? Todos têm ponto de fusão alto. Sim. Todos têm cadeias diferentes. Sim. Todos têm comportamento de cristalização diferente. Sim. Todos são superindutores de cristalização. Sim. Todos em excesso no produto final vai causar serosidade. Sim, também. Então, não é qualquer um. Cada um forma uma estrutura diferente. Então, quando você fechar alguma coisa com hard fat de soja hoje, e amanhã falar, vou trocar por palma, a sua escolha não pode ser, ou vice-versa, desculpa, a sua escolha não pode ser apenas preço. A sua escolha tem que ser performance, tá? Existem indicações diferentes, existem comportamentos diferentes, existem compatibilidades diferentes. Por isso que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com as escolhas. Tá? Não é porque é um óleo totalmente hidrogenado que será tudo igual. Isso não é verdade. Mais um exemplo, que é a estabilização polimórfica, aqui já na forma beta, que é uma forma mais estável, uma forma de maior ponto de fusão. Esse é um caso muito mais complicado, porque para estabilização na forma beta, nem sempre você consegue isso diretamente no seu processo, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, principalmente quando você terminou o processo e acompanhar um pouquinho mais. Eu posso acompanhar como? Olha, existem várias maneiras. Se você não tiver, tem que mandar uma amostra para fazer ali a difração do raio-x. Ok, você faz uma textura, vê o que acontece hoje, você vê o que acontece daqui a alguns dias. Se a sua textura está mantendo, teoricamente você não está tendo uma variação da malha cristalina, você não está tendo uma mudança da forma polimórfica. Eu vou fazer estabilidade térmica em estufa. Ok, faça a textura. O quanto que isso reduziu. Lógico, né, gente? Não vai fazer textura com a amostra na estufa, né? Eu estou falando assim, você está com uma amostra em 25 graus. Vou pôr em, 5 graus a mais, 30 graus e vou medir. Óbvio que vai diminuir, isso é claro. O que eu falo de estabilidade térmica, é você pôr uma temperatura mais alta, por um tempo, que aí você vai especificar, claro, aí você retorna para a mesma temperatura inicial, dá o tempo para ela estabilizar novamente, e aí você mede. Se ele estiver perdendo consistência, é um indício que você vai ter problema lá na frente. Pode ser um cosmético, um creme? Pode, vai começar a exudar óleo. Pode ser outra coisa? Sim, vai ter a exudação, e, consequentemente, grande chance de oxidação.
Bom, estamos falando, então, em estabilidade polimórfica via cristalização. Estamos falando estabilidade térmica, que é totalmente dependente da estabilidade polimórfica e da malha cristalina. Então, a uniformidade entre os cristais, a compatibilidade, né, entre as fases, elas são fundamentais para ter uma estabilidade térmica. Sem estabilidade térmica, não há como ficar reduzindo saturado e achar que o shelf life vai ser o mesmo. Não vai. É muito claro, né? Não sei se estão aqui hoje assistindo, né? Ana Paula, né? Lireni. Isso aí é uma coisa que a gente estudou uma vida inteira. Se tiver mais óleo, vai piorar. Por isso que é tão importante que a gente pense em cristalização, que a gente pense em uniformidade cristalina, que a gente pense em estabilização polimórfica. Não tem como reduzir saturado sem pensar na estabilidade térmica da sua malha. E é isso que vai garantir o shelf life. Tudo isso que eu falei, lembra que vocês podem fazer assim no produto final, e aí vocês podem fazer direto como sensorial. Então, sensorial, aqueles testes em estufa, que cada semana, que isso aí equivale ao mês, ele é fundamental. Ele é fundamental porque se está reduzindo o saturado e se você não tem um produto bem estabilizado, ele pode estourar, como a gente usa o termo, em 2 meses, 3 meses, fácil. Tá? Por isso que é importante pensar na malha cristalina. Então, reduzir saturado não é tão simples. Reduzir saturado envolve muito estudo, envolve muitas técnicas junto e, além disso, envolve o seu processo, né? Não adianta você investir numa gordura X e chega lá na fábrica, você acha que vai ser tudo igual. Não vai ser tudo igual. É tudo diferente. Por isso que tem que ter um pouquinho mais de zelo para não tratar todas as gorduras como se fossem iguais. Isso não existe mais. Nesse mundo assim, atual, você não pode pegar uma gordura que tinha 40% assim, de trans, né, e achar que vai se comportar da mesma maneira de uma gordura que tem 35% de saturado. Isso não existe. Isso aí é claro que não é igual. Por isso que é tão importante a troca de conhecimento. Por isso que é tão importante se especializar. Não é tão simples, mas é fundamental e é um caminho que não tem volta. Tá? Então, o que nós fazemos lá no Unicamp? A gente estuda muito porque é super importante e que a gente mostre que existem alternativas, sim, para uma série de coisas, mas não são tão simples, né? Existem muitas coisas que se falam, isso vai virar produto industrial. Calma, existem várias etapas, né? Eu poderia estar falando de coisas hoje que é muito simples, está aqui, né? Alternativas, processo de modificação lipídica, gente, isso é desde o tempo, né, de 30 anos atrás, quase. A hidrogenação hoje, se eu quero falar de hidrogenação, é hidrogenação total. Interesterificação química e enzimática. Tem um mundo novo aí, né? Mas caro, não é só isso, gente. Precisa ver se ela é específica, se ela não é específica, reuso, uso final, será que paga esse uso? Lembra que um caminho que eu acho que está vindo também são processos mais limpos, processos mais verdes. Então, você falar de refino químico hoje é algo meio, eu acho que vai sair de moda já. A interesseiração química, não sei, mas pode ser que sim. Fazer um fracionamento é específico para a palma, e que bom que isso é muito bom porque ele é um processo físico, né? O uso de blends é complicado demais, né? Quantas vezes você fala assim, eu vou pôr 5% de hard fat a mais aqui, porque eu preciso fazer um ajuste na curva de sólido. Aí ficou bonitinho, você entregou lá para o seu cliente, ele fez o processo, obviamente foi ótimo, né? Ele é indutor daquela cristalização. E no final você põe na boca residual de cera.
vela, assim, o que for. Assim, você está pondo, assim, muito excesso de óleo hidrogenado totalmente, com ponto de fusão altíssimo, que não vai fundir na sua boca. Então, quando tem hard fat junto, ele tem que fazer parte do seu produto, não pode, eu fiz uma ali, calorimetria, aí eu tenho o pico isolado lá do meu hard fat na curva de fusão. Não posso ter. Ele tem que ser agregado no produto principal. Como é que eu sei? Você vai adicionando, e quando o pico aparecer isolado com um pico único, você vai ver que ele não está fazendo parte da gordura principal, ele vai fundir isoladamente, e é o risco de ter problemas sensoriais. Existem vários artigos no mundo inteiro de, assim, alternativas, várias, organogéis, ceras, esteroides, assim, orizanol, tudo isso pode ser viável, sim ou não? Sim, mas existem pontos, principalmente na área de alimentos. Existem alguns pontos. Primeiro, custo. Segundo, disponibilidade. Terceiro, gravíssimo, sensorial. Então, assim, quando alguém fala para mim, cera de carnaúba é super importante para a formação de um organogel. Mas temos mais um problema nesse caso. Existem ceras naturais, ok? Ceras naturais, se, né, a gente receber lá a amostra A, B ou C, nenhuma análise química vai ser feita. Por quê? Porque tem uma composição muito complexa, muito variável. Mistura de álcool graxo, ácido graxo, etc. Tá bom, a gente faz a mistura, a gente faz a análise, tá, e aí te entrega o laudo. O que isso vai te garantir de performance? Nada. Por quê? Porque são compostos muito mais ricos em vários componentes, e por ser produto natural, tem um grande risco e vai acontecer de isso aí no final você vai ter com certeza uma grande variabilidade da composição. Como é que eu vou montar algo com estruturantes que por si só já tem uma grande variedade por ser produto natural? Mas é inviável? Não é inviável. Mas tudo precisa ser feito vários testes. Outro ponto importante, sensorial, gente, não tem como. Quem trabalha com alimento, lembra que você tem limitação sensorial. Precisa ser testado, gente, não tem fórmula mágica, tá? Você testa e precisa fazer produto, tá? Se for produtos que você pode, teoricamente, entre aspas, ali, mascarar o final, e o sabor, ali, o odor, ok, mas nem sempre é assim. Então, existem muitas alternativas, todas precisam ser testadas. Tá? Você sai do laboratório para ir numa escala assim, industrial, é um grande passo. Mas tudo é viável, desde que você teste. Tá? Não existe fórmula mágica. Bom, era mais ou menos isso, né? Eu sei que a gente tem uma hora para falar. Eu estou à disposição, tá? Se caso vocês queiram alguma coisa. Estamos ali no laboratório de óleos, né? Eu e a Ana Paula juntos. Vocês podem, caso tenha alguma dúvida, caso queira alguma coisa, pode que eu foque para o meu e-mail mesmo, né? Bom, ali a gente existe uma equipe grande ali do laboratório, né, envolve alunos, ali, estagiários, etc. E o que a gente faz? A gente estuda, né, óleos e gorduras. Estamos ali à disposição, temos algumas ideias de outros cursos, assim, etc., também eventos, tá? Inclusive assim, extensão também, inclusive algumas possibilidades de ser à noite, de ser web. Então, assim, estamos assim, aqui agora, estamos aqui numa fase meio nova, mas vamos nos reinventar sim. Muito obrigado, gente. Então, Renato...